Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, meus amados amigos, irmãos em Cristo, amigos do Evangelho. Mais uma quinta-feira para a glória de Deus, aqui numa live rápida, objetiva, onde nós iremos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta noite, em Tua presença, cujo céu e a terra, todo o ser se encontra diante da Tua face, Senhor. Vem aqui nesta noite bendizer a Ti, louvar, glorificar e entoar um cântico de adoração ao Teu nome, meu Pai. Dá ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a minha adoração. Espírito Santo, conduza-nos, venha conduzir a minha mente, o meu espírito, o meu subconsciente, venha conduzir todo o meu ser nesta noite para Te adorar, Senhor, para Te adorar na beleza da Tua excelsa santidade. Por esse motivo aqui eu estou, por esse motivo eu vivo, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, eu vivo para adorar a Ti, Senhor. Meu Pai, eu vivo para falar do Teu nome, falar do Teu amor, dar bom testemunho, Senhor, através da minha vida, não através das palavras que saem da minha boca, não somente isso, dos meus atos, dos meus pensamentos, Senhor, das minhas atitudes, daquilo que eu faço no meu dia a dia, Senhor. Aonde a câmera do celular não me vê, aonde as pessoas não me veem, não me ouvem, mas as minhas atitudes, Senhor, no meu acordar, cada hora, cada segundo e minuto, instante, Pai, eu vivo para Te adorar, Senhor. Por isso, nesta noite, me cubra mais uma vez com Teu sangue. Senhor, seja louvado. Senhor, seja bendito nesta noite, Senhor. Venha ao meu coração, ao coração do meu irmão, ao coração da minha irmã, Senhor, ao coração daquele que vai ser alcançado por Ti. Senhor, eu sei que esse instrumento de redes sociais é uma potência em Tuas mãos, e que nesta noite possa chegar aos lugares mais longínquos da terra. Aqueles que estão, ó Pai, talvez esquecidos, necessitando de uma visitação, visita-os, Deus, através da Tua palavra, através desse canal, através da palavra que sair desse humilde servo, esse vaso, Senhor. Por isso, Senhor, lava esse vaso por completo, por dentro e por fora, com Teu sangue. Cubra este ambiente com Teu sangue, Senhor. Vai de encontro aos afastados, aos desigrejados. Vai de encontro àqueles que nessa noite estão aflitos, angustiados, Pai. Aqueles que estão passando por reveses, momentos difíceis na sua vida, mas que através da Tua palavra, Senhor, eles possam encontrar consolação e paz. Através da Tua palavra, Senhor, o homem possa se levantar.
essa pessoa possa se levantar e ser liberto por Ti, e que o Senhor venha mudar o cativeiro nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor me deu aqui quando eu cheguei na igreja. Interessante que hoje estava lendo sobre a vida de um homem chamado José, mas que teve o seu nome mudado pelos apóstolos, e os apóstolos mudaram o nome dele, em vez de José, para Barnabé. E eu ali fui ler um pouco sobre a história desse homem, um canal, um homem usado para fazer missão junto com o apóstolo Paulo. E ali estudei bastante sobre missão, sobre Barnabé, sobre Paulo, a igreja que se encontrava em Antioquia. Estudei bastante sobre os profetas que havia lá, os doutores que havia lá, como Barnabé foi importante para ser usado no instrumento da obra missionária, aonde Barnabé, junto com Paulo, ali foi usado para chamar Paulo para iniciar a obra através do Espírito Santo. E eu estava com a palavra já preparada para falar sobre isso, mas quando cheguei aqui na igreja, estava varrendo o chão, passando um pano aqui no piso da igreja, o Senhor falava comigo sobre o livro de Romanos, no capítulo 5 e também o capítulo 6. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora
reconciliação. Pelo que é como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta noite, o Espírito Santo me leva a pregar, a explanar a palavra no livro de Romanos. Foi nesse livro que Martinho Lutero, aquele frei, aquele homem católico, dentro da igreja, ele meditando no livro de Romanos, ele vai ter um encontro com Cristo. Foi dentro desse livro que o Espírito Santo abriu o entendimento de Martinho Lutero, um frei católico praticante de uns séculos atrás. Este frei católico que aprendeu com a Igreja Católica, a Romana Apostólica, os seus dogmas, os seus ensinos, as suas doutrinas teológicas. Esse homem vai ser confrontado com a palavra que estava escrita aqui no livro de Romanos. Ele vai entender que não é pela obra, que não é pela lei, é pela graça. E aqui vou falar um pouco sobre graça e vou falar também
justificação. A justificação pela fé. A justificação, quando nós aqui lemos capítulo 5 de Romanos, no versículo 1, vai aparecer essa palavra justificação. Eu sei que para muitos essa palavra é muito desconhecida no meio dos evangélicos pentecostais, infelizmente. Infelizmente, essa palavra justificação, quem pregava muito, quem falava muito eram os reformistas, lá no século XV, aqueles homens que pregavam a reforma junto com Lutero, Calvino e etc. Eles entendiam sobre a justificação, que significa um ato jurídico da parte de Deus, que o próprio Deus declara o homem injustos como justos. O próprio Deus, ele declara aqui os homens injustos por causa do mérito do teu filho Jesus, que mediante a graça e mediante a fé em Cristo, Deus vai reputar aquele reto que é culpado, ou seja, a pessoa que era culpada, mas pela fé, esse pecado vai ser perdoado através da obra expiatória de Jesus Cristo. Ou seja, pela graça de Deus, uma fé em Cristo Jesus, aquela pessoa vai se tornar reta diante do Pai. Interessante que na justificação, nenhum mérito é da própria pessoa. Não é porque eu oro, não é porque hoje, quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022, eu também leio. Não é isso. Não é porque eu oro, não é porque eu subo um monte, não é porque eu jejuei, não é porque eu li Bíblia hoje o dia inteiro, não é porque eu não pequei hoje o dia inteiro, não é isso. A justificação não tem mérito nenhum da parte da pessoa, que é considerada unicamente os méritos de Cristo. Então, por isso que a maioria das igrejas não ensina, porque alguns acham que é o mérito dele, é porque ele ora muito, é porque ele tem uma eloquência, ele tem uma sabedoria, ele tem uma didática, ele tem uma boa oratória, ele tem um bom conhecimento teológico. Então, muitos pensam que a igreja está cheia, que está bombando, que tudo está dando certo, que o mérito é dele. Não. Mas na justificação, nenhum mérito é da própria pessoa. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós. O próprio Senhor Jesus, ele se fez maldito por nós, e a sua justiça é perfeita. Porque quando Jesus, o nosso Senhor, ele morre ali na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Ele pagou o preço do meu, do teu, dos nossos pecados. Porque o pecado que separava o homem de Deus, e o Senhor Jesus, ele se ofereceu como ovelha, uma ovelha perfeita, um sacrifício perfeito, para cancelar o meu, o teu pecado. Então, amados, a justificação, ela envolve o perdão de todos os nossos pecados, todos os pecados redimidos, os pecados das pessoas que foram
versículo 2: mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulação, sabendo que a tribulação ela produz perseverança. Eu não sei qual o tipo de atribulação que você possa estar vivenciando no dia de hoje, mas eu quero entregar um ouro aqui para você neste culto rápido, objetivo, específico e espiritual. A tribulação, Deus permite que ela venha sobre a tua vida, não é para te matar. A tribulação não é para te castigar. Essa tribulação que vem não é para te abater. A tribulação que talvez você está vivendo nesse mês de setembro, ou que os meses que você tem vindo atribulado, essa tribulação nada mais é para produzir. Essa tribulação, ela vai produzir você o que, pastor? Perseverança. Deus permite que certas situações venham até você, até mim, para que nós venha produzir perseverança. Para muitos pode ser loucura, um problema, uma atribulação produzir perseverança, sim, porque quanto mais a tribulação vem na vida do crente, mais ele persevera, ele não desiste. É um crente resiliente. Ele pode tombar, ele pode cair, mas só que ele não vai desistir. Então eu quero dizer nesta noite que essa tribulação que está vindo sobre a tua vida, talvez no seu lar, no seu ministério, talvez essa tribulação que pode estar vindo sobre o seu setor de trabalho, ou dentro do teu trabalho, no meio dos seus familiares, Deus está usando isso aí para produzir em você perseverança. Isso aí como fosse uma vitamina, é como algo que vai te estimular. Satanás pensa que vai te derrotar, Satanás pensa que vai te abater, Satanás pensa que esses problemas que você está tendo, você vai virar as costas para Cristo, que você vai desistir de ser um servo da luz, de ser um servo de Deus. Mas não, você já foi justificado, você já foi perdoado. Deus já não lembra do teu pecado, do teu passado. Deus não se lembra mais. Você tem que entender que você é justificado por Deus. Você não é mais um amaldiçoado, você é uma pessoa redimida, você é uma pessoa que foi perdoada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pela graça nós somos salvos. Aí ele continua que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança
mas também no vale, no momento de perda, no momento de derrota, no momento que as coisas não estão dando certo, no momento que você talvez está achando que está dando tudo errado, talvez você está pensando que é um fracassado, é um derrotado, talvez você está achando tanta coisa, mas só que isso aí está produzindo em você experiência. Hoje eu posso falar que eu sou um homem maduro. Hoje eu posso falar que eu sou um homem experiente. Não é por causa que eu tenho 52 anos, mas pelas situações no decorrer da minha vida que eu já passei. Já passei por vitórias, já passei por derrota, já passei por grande exaltação, todo mundo batendo na minha costas, pastorzão, profeta de Deus, homem abençoado, todo mundo querendo andar comigo, todo mundo querendo pregar na igreja dele. Mas já passei por um momento de vergonha, onde ninguém queria me estar do meu lado, onde as pessoas viraram as costas para mim, desfizeram de mim, mudaram de calçada, nem a paz do Senhor. Mas eu passei, e quando eu passo por situações que machucam, que são dolorosas, ou também situações de vitória, de êxtase, de alegria, de culto, de ação de graça, isso também vai produzir em mim experiências, porque vai vir pessoas que não passaram o que eu passei, que não vivenciaram o que eu vivenciei, que talvez não sofreram o que eu já sofri. Talvez vai ter pastores que vai passar o que eu estou passando agora. Aí a igreja vazia, já tive igrejas lotadas, gente lá fora, tinha que colocar cadeira do lado de fora. Mas quando você é experiente, isso não te abate. Igreja vazia não te abate, falta de dinheiro não te abate, falta de agenda não te abate, porque tu já passou e venceu. Então hoje eu tenho certeza que daqui a algum tempo Deus vai me usar para orientar alguém que talvez vai passar, mas não vai ter suporte, não vai ter bagagem ou conhecimento, e vai querer te insistir. Mas quando alguém já passou, diz: não, eu já passei por isso, também vivi isso aí, passei por várias crises, passei por várias etapas na minha vida, mas eu estou aqui. Então eu quero dizer para você que nessa noite, que a perseverança vai produzir experiência, e quando você tem experiência, a experiência te dá esperança. Vai ter dias melhores, a vitória vai chegar, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar o cativeiro, a providência de Deus está a caminho. Deus não desampara, Deus é Pai, Deus é bom, a cura vai vir, o milagre vai vir através de Jesus, porque isso aí, a experiência te produz o que? Esperança. Então, quando você está sendo aperfeiçoado, aprimorado, isso tudo vai te dar uma bagagem. E diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança
esperança não traz confusão. Por amor de Deus, está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido, o Espírito Santo está trabalhando aí. O Espírito Santo está derramando sobre os nossos corações nesta noite. Se você chegou nesse canal, se você vai chegar nesse canal, eu tenho certeza que a esperança não traz confusão. Eu volto a falar, não é por meus méritos, não é porque eu estou aqui nesta quinta-feira chuvosa, fria, não. É por mérito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando de calai na céu. Eu sei que o Espírito Santo está sendo derramado nos nossos corações. Olha o que diz o Senhor, vou voltar para a justificação. Porque Cristo, estando nós ainda, é Cristo, porque Cristo estando em nós ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo nos aceitou, Cristo nos adotou, Cristo nos reconciliou. Quando nós estávamos fracos, perdidos, abandonados no mundo das trevas, no mundo das drogas, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós quando ninguém imaginava que eu e você estaríamos aqui servindo a Ele. Então Cristo, Ele morreu por nós ainda quando nós estávamos fraquinhos, quando nós estávamos ali ímpios, servindo as trevas, amando as trevas, compactuando com as coisas das trevas. Foi ali que Cristo morreu por nós. E o escritor aqui diz que difícil alguém que morrerá alguém por um justo. Embora alguém possa morrer, se animar a morrer pela pessoa boa, mas diz aqui o 8, amados, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, mesmo ainda nós sendo pecadores, Cristo morreu. Cristo não queria saber se eu era justo, se era bom, se era perfeito. Cristo morreu sabendo que eu era pecador, sabendo que você era pecadora. Cristo morreu. Alguém morreu por uma pessoa boa, pode até ser, mas alguém morreu por um ladrão, pelo um viciado, pelo um drogado, pelo um adúltero, pela uma adúltera, pelo idólatra, pelo um sodomita. Alguém morreu pelo um estuprador, pelo um assassino. Ninguém, em sã consciência, vai dar a vida dele por aquele que está fazendo coisas horrendas. Mas Jesus Cristo, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. Jesus, Ele provou o seu amor por mim e por você, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Aí no verso 9, logo muito mais agora o que, pastor?
Quando Jesus ele morreu ali, ele morreu para nos salvar do inferno. Jesus morreu ali por mim e por você, para nos livrar da condenação eterna. Nós já éramos condenados. Nós já éramos condenados a passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Já não havia absolvição para nós, mas Ele não. Ele morreu para nos salvar. Jesus não morreu para me dar carro próprio. Jesus não morreu para me dar uma empresa. Jesus não morreu para me dar agendas, para fazer eu viajar para lá e para cá em aviões, ou me hospedar em hotel de luxo, comer das melhores comidas da terra. Jesus não morreu, irmão, para me dar as coisas desse mundo. Ele morreu para me livrar da ira eterna. E nós, infelizmente, nas igrejas, nós não ensinamos isso. As pessoas querem vir para a igreja para barganhar. Eu falei, você está com um evangelista antigo essa semana. As pessoas querem entrar aqui dentro, não querem participar dos cultos para barganhar com Deus. Não, eu te dou isso, mas eu quero isso em troca. Eu vou te servir, mas eu quero isso, isso e aquilo. Não, amados. Não é dessa forma. Jesus, ele morreu para nós ser salvos da ira. E eu vejo as pessoas brincando como eu já brinquei. As pessoas esqueceram que Jesus morreu para nos salvar da ira, porque nós já éramos condenados. E hoje as pessoas não têm temor, não têm temor. Eles não levam a sério o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, levando as nossas maldições. Nós não valorizamos a salvação, a vida eterna. Pregar isso não vai encher a igreja, pastor, mas eu tenho que pregar isso, não posso pregar outra coisa. Versículo 10. Pois se nós, quando éramos o quê? Nós éramos de Deus, de Cristo, inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Amados, antes de Jesus morrer, não havia reconciliação. Então Deus, ele deu o seu Filho Jesus para morrer em o meu lugar, para nos reconciliar com Deus, para nos trazer de volta. Ele deu o Filho dele, morreu na cruz para reconciliar o homem com ele, por causa do pecado de Adão. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Há uma reconciliação, e a reconciliação teve alguém que morreu, alguém teve que pagar o preço no meu lugar, alguém teve que sacrificar, alguém teve que ser condenado no meio do teu lugar. Esse foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu para reconciliar a humanidade com Deus. Muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós estamos salvos pela vida de Cristo.
Eu glorifico a vida do meu Senhor nesta noite. Eu dou a Ele a glória, eu dou a Ele a honra, eu dou a Ele o louvor, dou a Ele a majestade. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo. Por causa do Senhor eu estou aqui. Por causa da tua morte eu estou aqui. Por causa do teu sangue eu estou aqui. Por causa do teu sacrifício eu estou aqui, Senhor Jesus Cristo. Por causa da tua dor, por causa das tuas pisaduras, eu estou aqui. Estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não é pela vida do pastor, não. O pastor, nós somos somente um canal, não é a igreja que te salva. Nós somos salvos pela vida de Cristo, pela morte de Cristo, porque Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos reconciliação. Nos cultos não ouvimos mais o nome do Senhor Jesus Cristo. O culto é cristocêntrico. O culto é para dar para Deus, irmão. E eu não tenho dificuldade de cultos, botar culto aqui na igreja com etimologia, com nome, culto da vitória, culto da prosperidade, culto da libertação, culto da família. Não, irmão, o culto é para Cristo. As pessoas têm que entrar na igreja para cultuar Ele, para adorar Ele, para louvar Ele, por intermédio dele que nós alcançamos a reconciliação. Aí queremos fazer coisas para atrair as pessoas, mas não falamos dele, não glorificamos o nome de Deus, não glorificamos o nome de Jesus. É por intermédio do Senhor Jesus, irmão, que nós alcançamos a reconciliação. Não foi sangue de boi. No passado, quando a pessoa chegava até o tabernáculo de Moisés, dos sacerdotes de Arão, eles, na propiciez, levavam uma rola, uma ovelha, um cabrito, para a morte daquele animal, o sangue daquele animal ser aspergido em cima do altar, e o sangue do animal era aspergido sobre o pecador, pela roupa do pecador, e a pessoa era perdoada. Mas sabe que aquele sacrifício não salvava. Aquele sacrifício de animal não tinha o poder de reconciliar o homem com Deus. E eu aqui nessa noite eu estou falando de reconciliação com Deus. Se reconciliar através de Jesus, amados. Se o Senhor Jesus não fizesse aquilo por mim, se Ele não morresse, se Ele não se tornasse maldito, nós não seríamos reconciliados com Cristo, com Deus. Me perdoe. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens pecaram, e a morte venceu todos eles, por causa do pecado de Adão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre que não pecara a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Oh glória!
dom gratuito como ofensa. Vou repetir: dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de que um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Se pelo aquele pecado que Adão cometeu, a morte e o pecado abundou em muitos, mas pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, muito mais, irmão, muito mais, o dom da graça, o dom do favor alcançou a muito. O dom não é como ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para o que? Justificação. Então, quando Jesus, o Senhor Jesus, morreu naquela cruz, Ele nos justificou. A morte de Jesus veio para nos justificar, veio para nos perdoar. A morte de Jesus veio para nos reconciliar com Deus, veio para nos perdoar. E Satanás fica bombando na tua mente, dizendo: você pecou, você não tem mais jeito, você fez isso, você fez aquilo, você não é nem mais digno de entrar na igreja, você nem mais digno de pegar uma Bíblia, nem mais digno de tomar Santa Ceia. O diabo fica te perturbando, fica soprando. Ainda temos mensageiros de Satanás jogando o teu pecado constantemente na sua cara. Mas Jesus já te perdoou. Jesus perdoa o teu pecado, Jesus te justifica. Quando Satanás chega até Deus, assim eu posso entender, conjecturar, imaginar, para me acusar, a mim e a você, eu creio que Jesus mostra as pálpebras da mão dele, Ele mostra os buracos no pulso dele, na perna dele, aqui ó, olha aqui ó, a minha costela foi furada, aqui minhas mãos foi furada, meus pés foram furados, o meu sangue perdoou, o meu sangue lava o pecado dele, o meu sangue perdoa o pecado dele. Somos justificados. Que amor é esse? Que amor é esse tão grande, irmão? Quem pode nos amar assim? As pessoas nos condenam, as pessoas nos julgam, as pessoas têm prazer de falar dos nossos erros à torta e à direita. Mas quando nós somos redimidos pela graça, quando nós somos atraídos, quando nós temos a nossa reconciliação com Deus, para justificação, pois se pela ofensa de um só a morte reinou a este, muito mais receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por assim, por um só a ofensa veio ao juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação em vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Mas aí, pastor, agora eu posso pecar torta à direita, já que eu estou justificado, já que Ele morreu no meu lugar, já que Deus deu o Filho dele para me salvar, eu posso ficar pecando? Não! Não é porque nós somos justificados,
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça nos aumente? Muitos abusam do tempo da graça. É da graça que tem que ter mais temor. Não é porque somos justificados, não é porque somos redimidos, que nós vamos ficar pecando deliberadamente, irmão. Não é isso. Tem pessoa que acha que vai ficar pecando e Deus vai ficar perdoando. Não é isso, pelo amor de Deus. Aí diz aqui, de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, nós que estamos, o que, pastor André? Morto para o pecado. Como ainda viveremos nele? Então, o que eu entendo aqui nesta noite, ao término dessa live, você e eu temos que estar o quê? Morto para o pecado. Se tem alguma coisa viva aí que está fazendo você pecar, irmão, você tem que morrer para isso tem que morrer. E essa coisa que está viva, batendo fogo, ela tem que morrer. Porque tem que ter um encontro, tem que ter uma reconciliação. Quando você tem uma reconciliação com Deus, se Ele te reconciliou, o pecado não te reina mais no teu corpo. O pecado não pode estar mais vivo no teu corpo, não pode mais comandar o teu corpo. Ou não sabemos que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte, se fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que Cristo ressurgiu dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aquele que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então é necessário nesta noite, o Espírito Santo quer nos levar em novidade de vida. Não podemos mais ter aquela vida devassa. Aquele que está em Cristo não pode ter mais aquela vida mundana. Aquele que está em Cristo não pode ter mais aquela vida pecadora, desobediente. Que isso, irmão? Então você não nasceu de novo. Então o pecado não foi sepultado, ainda está vivo. É por isso que muitos ainda continuam na mesma coisa, porque não houve um sepultamento. Versículo 6, Romanos 6,6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o quê? Ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então que nesta noite, irmão, o nosso velho homem, ele tem que ser crucificado, para que o corpo do pecado ele seja desfeito, a fim de nós não servirmos mais ao pecado. Jesus nesta noite está falando comigo e com você. Nós, o velho homem, tem que estar morto. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, tu nascer de novo, ser uma nova criatura, ser um novo homem. Quer seguir Jesus, mas quer continuar nas farras,
e que é minúcia, Lararacel. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem, ele foi crucificado. Crucifique o velho homem. O velho homem tem que ser morto, tem que ser morto, tem que ser crucificado. Ele é crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servir mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabendo que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois como ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver para Deus. Assim também vós considerai-me como mortos para o pecado. Tem que considerar morto para o pecado, não para o morto. Não vivo mais nisso. Não tenho mais prazer nisso. Não me alegro mais nisso. Morto para o pecado, irmão. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para nem obedecer às suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-o a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nesta noite, Jesus quer libertar. Jesus quer te libertar do pecado. Tu tem que entender que Ele morreu, te perdoou, já não tem mais condenação, mas isso vale para aquele que crucificou, aquele que não é mais um velho homem. Tem pessoa que está na igreja, está no púlpito, está nos altares, mas continua com as velhas manias, irmão. O velho homem está vivo. E se o teu velho homem estiver vivo, a condenação vai chegar. O próprio Deus deu o Filho dele para nos reconciliar, para nos salvar da ira. Só que as pessoas querem viver ainda como fosse um ímpio. A pessoa quer usar o título, usar a carteira, dar carteirada nos outros, mas ainda está vivendo como ímpio. O pecado, ele não está morto. O pecado domina ele, o engano domina. Aqui eu fecho Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 18. Foste liberto do pecado e vos transformaste escravo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinha então das coisas que agora vos envergonhas? Por fim dela é a morte. Como nós estávamos, irmão, sabe que Jesus está falando aqui no meu coração, o seu Espírito Santo? Tem pessoas que ainda não foram libertas. Está contigo
Tem tempo na igreja, mas não foi liberto. Tem dom, mas não foi liberto. Tem uma visão, mas não foi liberto. Porque ele continua no pecado, continua como escravo do pecado. E sabe qual o pecado? Sabe que o fruto que dá o pecado, irmão? Vergonha. O pecado te traz, vai trazer vergonha, muita humilhação, decepção com as pessoas. E o fim, decepção, vergonha, não vai te alegrar. Muitos até cometem suicídio por causa do fruto que ele cometeu do pecado. Mas agora, liberto do pecado, feito servo de Deus, tendo nosso fruto para santificação, para fim a vida eterna. Essa mensagem é para quem quer ser salvo, irmão. A igreja não é para ganhar dinheiro, não é para enriquecer. Eu não tornei pastor para viver da oferta das pessoas, para arrumar o dinheiro da pessoa, nem tem. A pessoa quer vir para a igreja para arrumar dinheiro, para arrancar dinheiro, para ter estado. Não produziu nada lá fora, quer vir para a igreja e quer ter estado. Não, irmão. Está errado. Está errado. Vim para a igreja para a nossa salvação. Está aqui pensando na salvação, a vida eterna. Poucos se preocupam com a salvação. Poucos se preocupam com a vida eterna. Poucos. Pois o salário do pecado é o que, pastor André? O salário do pecado é a morte. Se continuar no erro, se continuar na transgressão, se continuar deliberadamente nessa iniquidade, achando que não tem nada a ver, achando que Deus conhece o teu coração, você falando da tua fraqueza, isso, aquilo, não está achando que, irmão, está aqui o final da pregação. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é um dom gratuito. O final do pecado é morte, mas Deus está preocupado com a tua salvação, com a minha salvação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, o nosso Senhor. Jesus está preocupado com a minha, com a tua, com a nossa salvação. É por isso que ele deu esses recursos, o Filho dele, para, através da morte do Filho dele, nos justificar. E através da justificação nós somos o quê? Reconciliado com Deus. Jesus está preocupado na tua salvação. Tu está preocupado com a tua salvação? Porque o pecado, ele te cega. O pecado, ele te deixa dobre, ele te deixa tonto, te deixa fora, ele te tira da visão. É por isso que você não está entendendo, está levantando essa live aqui nessa igreja, para falar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte eterna. É Deus que escolhe nessa noite: vida eterna ou morte eterna. Salário, ou seja, vai pagar. Só recebe salário quem trabalhou. Então, se você está trabalhando com o pecado, o teu salário vai ser a morte. Se você está
Mas Deus nesta noite está dando um dom gratuito, que é de graça. A salvação, a vida eterna é de graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa meditar em Romanos capítulo 5 sobre a justificação, que você possa se meditar Romanos capítulo 6, que vai falar morto para pecado, vivo em Cristo. Romanos capítulo 6 fala muito de pecado, irmão. Vai falar de crucificação do velho homem. Vamos crucificar, crucifica, faz jejum, queima tua carne, afaga aquilo que é errado, exclui, sai de perto, não converse com aquilo. Irmão, não volte para onde Deus te libertou. Não volte para onde Deus te libertou. Sai daí. Lá não te pertence mais. Aquela vida não te pertence mais. Muito quer voltar para o lugar onde Jesus te tirou. A paz do Senhor. Se tu gostou dessa mensagem, deixa aí o teu like, deixa o comentário e compartilha nas tuas redes sociais aí com os teus amigos. Pastor André, nós estamos aqui na peleja, mas debaixo desta palavra. A rua, aqui é a rua Armando de Albuquerque, número 9. Aqui é o ponto de referência, Visconde Santa Isabel 272, do Colégio Assis Chateaubriand. Do colégio até aqui, irmão, você demora 3 minutinhos. Você vem de carro, você para aqui na porta da igreja. É um lugar humilde, mas tu vai ouvir essas palavras. Não vai ouvir somebody love, não vai ouvir conversa velha, não, irmão. É salvação, arrependimento, se consertar com Deus, crucificar o velho homem, matar a velha natureza e se converter e dar fruto para Deus. Até domingo, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Domingo teremos o culto das primícias.